Glória a Deus, estamos no estudo do livro de Gênesis, Gênesis 46. Glória a Deus. Fala para o irmão do lado, Jesus está aqui. Aleluia. Senhor amado, Deus maravilhoso e santo, trabalha, Senhor, em nossas vidas, opera, Senhor amado, em cada um. Gênesis 46, 3. Disse Deus: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Aleluias. Irmãos, estamos no ponto da história em que José, lá no Egito, já se deu a conhecer aos seus irmãos, mandou seus irmãos voltarem para a terra de Canaã, para buscarem o pai Jacó. E José convidou-os todos para morarem no Egito, e também Faraó convidou. Só que Jacó, antes de ir, ele foi até Berseba para buscar confirmação de Deus. Diga glória a Jesus, para buscar uma palavra do Senhor. Salmo 119, 105, lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O livro de Salmo diz: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Salmo 143, 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Fala para o irmão do lado, Deus quer te guiar. Glória a Jesus. Então Jacó foi a um lugar específico para buscar a Deus. Irmãos, existe isso, apesar de estarmos no Novo Testamento e de ter o texto de João 4 que diz: vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não no Monte Gerizim, em Samaria, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Tem este versículo, irmãos, mas mesmo o Senhor Jesus ia a lugares específicos para orar. Diz a palavra em João 18 que Jesus sempre ia no Getsemane, que era um jardim, para ali orar. Jesus sempre subia aos montes para orar. Então, locais específicos de oração. Diga glória a Jesus. Por isso, irmãos, que é importante vir orar na igreja. Tem gente que fica com esses argumentos muito cômodos, muito confortáveis. Para quem na igreja eu posso buscar a Deus na minha casa mesmo. Mas, meu amado, não é assim que funciona. Existem lugares específicos que Deus quer que a pessoa vá ali para orar. Atos 3:1, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Atos capítulo 12, Pedro, quando saiu da cadeia, ele foi na casa de Maria, porque ele sabia que lá tinha um grupo de irmãos que estavam orando. Diga glória a Jesus. Estou estudando com os rapazes da casa de operação. Jeremias 18, versículo 1, filho do homem, desce à casa do oleiro e ali falarei contigo. Deus pode falar conosco em qualquer lugar, andando na rua, em casa mesmo, mas Deus mandou o profeta ir à casa do oleiro, porque era lá que Deus iria falar. Então Deus faz isso. Deus quer falar conosco em determinados lugares, em determinadas horas. Diga glória a Jesus. Deus faz assim porque é bíblico, está escrito na palavra do Senhor. Isso nos ensina a forma de Deus agir. Jacó foi buscar a direção de Deus, foi em Berseba, um lugar onde ele já havia estado, um lugar que tinha história, um lugar onde Deus já se manifestava ali, vez por outra, tanto na vida de Abraão quanto de Isaac e também de Jacó. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 4, não temas. Versículo 3, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Irmãos, Deus tem o seu lugar para trabalhar. Deus queria fazer de Israel uma grande nação e escolheu a terra do Egito para ser o lugar onde Deus iria moldar o povo. Mas, irmãos, estes são os caminhos de Deus. Naum 1, versículo 7, Deus tem o seu caminho na tormenta e as nuvens são o pó de seus pés. Os caminhos de Deus muitas vezes são tormentosos, mas é assim que Deus trabalha. Salmo 129, 1, muitas vezes me afligiram desde a minha mocidade, ora diga Israel, fizeram sulcos compridos nas minhas costas, mas o Senhor é justo, Ele cortou as cordas dos ímpios. Esse versículo fala exatamente sobre a passagem de Israel no Egito, em que os egípcios se aproveitaram dos judeus, mas Deus estava nisso para Deus moldar para si um povo.
Fala para o irmão do lado, Deus quer te moldar. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus sabe o lugar onde Ele trabalha conosco. Muitas vezes Ele te coloca num emprego ruim, com um chefe bem ruim, e você fica pedindo para sair, e Deus não te tira de lá. É melhor não insistir muito, porque senão você fica na rua. Faz misericórdia. Deus quer trabalhar com você lá. Ah, pastor, mas lá é muito ruim. Deus sabe. O Egito não era nada fácil. Mas, irmãos, Deus molda assim o seu povo. E em Êxodo capítulo 1, vem um faraó que não conheceu José e oprimiu o povo de Israel, e mandou que as judias matassem suas crianças, e diz ali que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. Irmãos, a natureza humana é muito complicada. Por causa do pecado, a nossa natureza decaiu. Irmãos, e em situação confortável, parece que nós não crescemos. É preciso Deus estar nos espremendo de alguma forma, porque daí sim nós buscamos. Então fala para um lado, Deus não quer você acomodado. Deus não quer você acomodado. Então, meu filho, o negócio é o seguinte: ouça a pregação. Não fique aqui na igreja assim, passando calor à toa, que hoje está meio quente. Diga glória a Jesus. Já que você veio aqui, ouça a palavra de Deus. Então assim, se o pastor pelo Espírito Santo está dizendo, não fique acomodado, se mexa já. A tua vida assim está assim mais ou menos em ordem. Não precisa vir uma catástrofe na tua vida para você começar a buscar a Deus. Pode começar hoje, numa boa. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque é assim que Deus faz. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Grande aos olhos de Deus, porque na verdade Israel nunca foi grande. Não temos o povozinho de Israel, o bichinho de Jacó, aquele texto de Isaías 43. Israel sempre foi um país pequeno. Mas, irmãos, Deus opera nisso também. Por que Deus não escolheu uma grande potência da época? Porque na verdade as grandes potências da época até destruídas já foram. Diga glória a Jesus. Deus não escolheu um povo numeroso. Não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus faz assim. Então, grande nação aos olhos de Deus. Irmãos, os valores de Deus são diferentes. É importante que nós sejamos grandes aos olhos de Deus, pouco importando o que a terra, o que os valores da terra pensem de nós. Irmãos, o Senhor nos convence cada vez mais a não queremos satisfazer a opinião pública. Diga glória a Jesus. A opinião pública é insaciável. Nunca está bom. Fala assim, misericórdia. Irmãos, até na igreja, pastor que queira agradar os membros da igreja é o trabalho mais interminável e insatisfatório que existe, porque sempre estão reclamando. Fala assim, misericórdia. Se o culto começa às 8 e termina às 9, ai que culto mais curto, isso é falta de unção, isso é falta de preparo. Se termina às 10, esse pastor não tem respeito pelos outros, olha, isso é a hora de terminar o culto, amanhã tem que não estar cedo. Fazem misericórdia. Se marca a vigília até 6 horas da manhã, mas isso está achando que a gente é super-herói, acha que a gente aguenta, que é isso? Se marca só até a meia-noite, essas vigilinhas curtas, isso é coisa de crente que não ora. Mas, ô Senhor da misericórdia, fazem misericórdia. Nada está bom. Meu amado, é importante ser grande aos olhos de Deus. É importante saber o que Deus está pensando disto. Fala para o irmão do lado, agrade a Deus. Agrade a Deus, ao Senhor. Agradar um homem é um trabalho que não compensa. Diga glória a Jesus. Eu te farei ali uma grande nação. Irmãos, aos olhos de Jacó, no momento que Jacó tinha uma família de aproximadamente 70 pessoas, realmente uma grande promessa, porque desses 70, Deus realmente levantou uma nação. Diga glória a Jesus. Então fala para um lado, Deus quer fazer grandes coisas através de você. Deus quer fazer grandes coisas através de você.
É um ensino bíblico, não podemos esquecer disso, precisa ser sempre repetido. Deus não precisa de muita coisa. O que Deus precisa é de absoluta disposição. Lucas capítulo 1 diz que Deus mandou João Batista para preparar o Senhor um povo bem disposto. Deus te quer bem disposto, feliz para fazer a vontade do Senhor. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, como disse o profeta Isaías, o mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo, eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente. Diga glória a Jesus. A promessa de Deuteronômio 28, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti os teus inimigos. Glória a Deus. Deus quer fazer coisas tremendas, mas irmãos, tem que se dispor nas mãos do Senhor, não pode se enredar com as coisas do mundo. Ali eu te farei uma grande nação. Irmãos, hoje a igreja é nação santa. 1 Pedro capítulo 2, diga glória a Jesus. Então fala para um lado assim, você é cidadão dos céus. Cidadão dos céus. Louvado seja o Senhor. Por isso que 2 Timóteo 2, todo o que milita não se embaraça com os negócios desta vida para agradar aquele que o alistou para a guerra. Irmãos, nós precisamos nos dispor cada vez mais nas mãos do Senhor. Irmãos, Deus quer nos conduzir em um caminho que é conhecimento da palavra de Deus e oração. Conhecimento da palavra de Deus e oração. Diga glória a Jesus. Tem que ser os dois juntos. Se a pessoa ora muito e não lê Bíblia, a pessoa fica cheia de manifestações esquisitas e sem conteúdo. Se a pessoa lê muito a Bíblia e não ora, a pessoa fica cheia de conceitos e nada de fé e com uns pecados feiosos ainda. Fazem misericórdia. Irmãos, tem gente que faz teologia, tem gente que lê livro, tudo, tem uns pensamentos escabrosos, mas na hora de dar uns palpites metido assim, ele é bom. Meu filho, o que é isso? Fazem misericórdia. E com pensamentos podres na vida. Não, tem que ser conhecimento da palavra de Deus e oração. Irmãos, Deus quer nos fazer uma grande nação. Diga glória a Jesus. Irmãos, Egito é um mundo, biblicamente falando. Deus nos coloca a nós, filhos de Deus. Hoje nós somos o Israel de Deus. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 6 também diz: a todos quanto andarem segundo esta regra, paz e misericórdia, segundo eles e segundo o Israel de Deus. Hoje somos nós o Israel de Deus, e Deus nos coloca no mundo para aqui nos fazer uma grande nação. Senhor amado, diga glória a Jesus. Fala para o lado, aqui. Lugar de vencer é aqui. Louvado seja o Senhor. Meu amado irmão, nós não podemos perder essa perspectiva de vida. Aqui é um preparo. Irmãos, tem gente que acha que vai levar a vida assim, mulambenta, aqui, daí entra de raspão no céu. Fazem misericórdia, aquele assim quase não entrou, mas entrou, e daí está tudo 10. Não, irmão, não é assim. O céu é continuação daqui. Então aqui você está. Por que você acha que está escrito ajuntar tesouro nos céus? Aqui você está preparando como vai ser a vida do lado de lá. Diga glória a Jesus. Não perca isso de vista. Aqui eu te farei uma grande nação. Irmãos, aqui o Senhor quer nos fazer uma grande nação. Aqui o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Aqui o Senhor quer que nós cresçamos. Diga glória a Jesus. Ouvi uma frase de um pregador ontem. É uma frase que me impressionou, que diz assim: se você quer que Deus faça na tua vida coisas que Ele nunca fez, então faça para Deus coisas que você nunca fez. Bem razoável. Diga glória a Jesus. Quer que Deus faça coisas na tua vida que Ele nunca fez, e você está na mesma? A vidinha de sempre? Meu amado, assim está difícil, né? Não joga nada e quer massagem. Fazem misericórdia. Diga glória a Deus. Não. Quer que Deus faça coisas novas, comece você fazendo coisas novas para Deus,
faça coisas diferentes, faça coisas que você não fez ainda. Busque ao Senhor de uma forma mais intensa, de uma forma mais inteligente. Salmo 101, versículo 2: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus está falando hoje aqui. Versículo 4: descerei contigo ao Egito. Jesus amado, como é verdade isso? Deus manda o seu povo para o Egito, mas vai junto. Irmãos, é assim que funcionam as coisas com Deus. Mateus 28: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Salmo 121: eis que não tosqueneja nem dorme, guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. Fala para o irmão do lado: Deus é a tua sombra, junto de ti. Junto de ti, em qualquer lugar, em qualquer situação. Isaías 43: se passar pelo fogo, não te queima, se passar pelas águas, não te submergem, e o Senhor vai contigo. Diga glória a Jesus. Não tem como esquecer a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai para a fornalha de fogo, mas o Senhor vai junto. Eu descerei contigo ao Egito. Você está num emprego difícil, mas o Senhor está junto com você. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aquele cântico, né? O céu é aqui, se eu tomo tempo para louvar. Diga glória a Jesus. Na verdade, o compositor deste hino, ele é da teologia adventista. A intenção dele com esse hino era outra, mas as palavras foram escritas de tal forma que acabou servindo para uma outra finalidade. Diga glória a Jesus. A finalidade é o seguinte: se a tua intenção é ir para o céu para ficar perto de Jesus, então o céu é aqui. Então o céu já começa hoje. Você pode ficar pertíssimo de Jesus aqui mesmo. Diga glória a Deus. Porque se a tua intenção é ir para o céu para ver ruas de ouro e mar de cristal, é uma intenção meio interesseira. Fazer misericórdia. Porque se a intenção é ir para ficar com Jesus, mas então fique aqui mesmo, comece já. O céu é aqui, estando perto de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor é conosco. Por que muitas vezes nós não sentimos a presença do Senhor? Porque nós deixamos que o nosso coração se ocupe de outras coisas. Eu descerei contigo ao Egito. Diga glória a Jesus. Deus é fiel. O Senhor está conosco. Irmãos, Ele pode nos colocar em situações difíceis, situações complicadas, mas Ele é conosco, Ele não nos abandona. Hebreus 13: com confiança ousemos dizer: o Senhor é comigo, não temerei o que me possa fazer a carne, não te deixarei, jamais te desampararei. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. Diga glória a Deus. Irmãos, aqui é a palavra para Jacó, mas tem uma aplicação muito própria para nós. Irmãos, Deus nos deixa aqui, mas certamente Ele vai nos fazer subir daqui. Diga glória a Jesus. Fala para um lado: um dia Jesus te leva daqui. Glória a Deus. Irmãos, e quanto mais se aproxima aquele dia, mais o diabo quer nos ocupar, mais ele quer ocupar a nossa mente, mais ele quer nos perturbar, mais ele quer confundir o nosso coração, encher o nosso coração de conceitos da terra. Mas, meu amado, guarda o teu coração. Quando essas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Fala para o outro lado: olha para cima. Olha para cima. Certamente te farei tornar a subir daqui. Glória a Deus. Irmãos, a passagem do povo de Israel pelo Egito era passagem, era temporário, não era para sempre. Era um propósito de Deus para formar ali um povo e daí tirá-lo daí. Então, irmãos, Deus vai nos tirar dessa terra. Não vos deixarei órfãos, tornarei para vós. João 14. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo lado: Jesus vem te buscar. Louvado seja o Senhor, irmãos, e nós precisamos estar prontos. Certamente te farei tornar a subir, e José porá
a sua mão sobre os teus olhos. Isso aqui era Deus dizendo a Jacó que ele morreria nos braços de seu filho José, aquele de quem ele tinha sido separado tantos anos antes. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus faz essas coisas. Às vezes Deus separa pessoas, mas o mesmo Deus que separa é o Deus que reúne novamente. Eclesiastes 3, existe tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Diga glória a Jesus. Existe tempo em que Deus nos separa das pessoas, mas existe tempo em que Deus nos congrega, Deus nos ajunta de novo. É só permanecer fiel. Aqui chegou o tempo da promessa em que Jacó estava voltando a ver o seu filho novamente. Versículo 5, então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram seu gado, sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. Todo o povo foi junto, ninguém ficou para trás. Irmãos, Deus gosta disso, de todo o povo junto. Números capítulo 11 diz que começou a haver murmuração no arraial de Israel, e os que estavam na última parte do arraial foram os atingidos pelo fogo da ira de Deus, os que estavam mais distantes. Por isso, irmãos, que é preocupante esses crentes que são muito distantes. Irmãos, eu fico tão preocupado com isso. Tem gente que frequenta a igreja e frequenta até faz tempo, mas para nós, assim, são ilustres desconhecidos. A gente mal sabe o nome. E daí a pessoa vem dizer assim: credo com esse pastor desligado. Meu amado, pastor desligado, a pessoa não aparece nunca. Vem assim, nos cultos públicos, no meio de todo mundo, nunca conversando, nunca nada. Mas meu amado, o que é isso? Pergunto para nós assim, o que é isso? Irmãos, isso é errado. A pessoa, irmãos, tem que se enfronhar no meio do povo de Deus. Quem fica, irmãos, muito distante vai ser o primeiro a ser atingido. Fala assim, misericórdia. Irmãos, todo o povo foi junto. Deus nos quer, irmãos, em unidade. Romanos 12, sede unânimes entre vós. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, a igreja tem que ser um lugar assim, onde a nossa alma se deleita e a nossa alma se compraz. Se você está numa igreja que você não concorda com as coisas da igreja, mas meu Jesus de Nazaré, faça misericórdia. Mas o que é isso, meu filho? Das duas, ou você ora a Deus para que Deus te convença, ou tem que procurar outra igreja, irmão, porque igreja que é um lugar para a gente, irmãos, escola a gente vai porque é obrigado. Emprego a gente vai porque precisa. Agora a igreja a gente vem por prazer, né? Diga glória a Deus. Quão amáveis são os teus atos. Agora a pessoa vem para a igreja em luta. Não, o que é isso? Ou é carne ou o diabo, ou alguma coisa errada. Diga glória a Jesus. Irmãos, o povo tem que andar junto. Diga glória a Deus. Tem que andar junto. Irmãos, o Senhor tem me convencido cada vez mais sobre o problema da crítica, do julgamento. Irmãos, isso nos azeda interiormente, isso nos deixa terríveis, isso deixa o coração terrível. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Estamos na igreja, se tem coisas assim secundárias que você não concorda muito, a melhor coisa assim, digamos que você não gosta de uma determinada pessoa que vem cantar, fecha o olho, glorifica a Deus, não fica nem olhando, porque senão você vai acabar pecando, e o pecado vai ser seu. Às vezes você fica dizendo assim, mas olha, o cara só está se mostrando, olha que carne, olha que sensualidade. Ele pode ser tudo isso, e você é pior que ele, porque você está julgando. Fazer misericórdia. E quem sai mal do culto depois é você. Fecha o olho, que é uma maravilha. Diga glória a Deus. Olha para Jesus, glorifica, levanta a mão, exalta. Você vai ser cheio do Espírito Santo. E até isso, acabou o hino, a pessoa já sentou, você nem viu. Diga glória a Jesus. É a melhor coisa, irmãos, para não ficar julgando. Está aqui, irmãos. Todo o povo de Israel foi para o Egito. Deus nos quer unidos. Diga glória a Jesus. Irmãos, as coisas espirituais só funcionam com unidade. Diga glória a Jesus. Unidade. Meu Senhor amado.
Diga glória a Deus. Mas como é difícil unidade, né? Meu Senhor amado. Diga glória a Jesus. Mas é por isso que o Senhor tem que nos quebrantar, para nós andarmos em unidade. Irmãos, por exemplo, uma reunião de oração familiar, a família é crente, daí todos eles se reúnem para orar. Daí o filho pede oração dizendo assim: eu recebi uma proposta de emprego, eu gostei muito, eu quero que vocês orem para o Senhor abençoar e abrir a porta. E digamos assim que o pai não gostou da porta de emprego, não fala nada. Daí todo mundo ora e o pai já fica de boca fechada, fica assim: eu não quero que abra essa porta, Senhor, por mim não abre nunca. Pronto. Estragou a reunião, era melhor todo mundo ter ido para casa e dormir mais cedo. Fazer misericórdia. Porque não tinha concordância, ficaram clamando para o vento. Fazer misericórdia. Então quando você vai orar por alguma coisa, se você acha que alguém não vai concordar, não convida. Diga glória a Jesus. E se acha que ninguém vai concordar, ora sozinho, é melhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque isso é importante na comunhão. Irmãos, e ficar na igreja: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo. Meu amado, você acaba emperrando todo o culto. Você acha que são os carnal que emperram? Não, é você que está emperrando. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, tudo isso estamos vendo aqui no texto que diz que todo o povo foi unido para o Egito. Versículo 7, os filhos de seus filhos, com eles suas filhas, filhas de seus filhos, toda a sua semente levou consigo ao Egito. Louvado seja Deus. Tem outros ensinos aqui. Jacó foi com tudo, inclusive com os seus pertences para o Egito. Irmãos, eles estavam num momento empobrecidos por causa da fome em Canaã, mas eles tinham ainda gado, mas já estavam assim muito afetados pela situação econômica e social da época. Mesmo assim, eles foram com tudo. Irmãos, diga glória a Jesus. Tem várias implicações isso. Em primeiro lugar, tudo que é nosso também está vinculado às bênçãos de Deus. Diga glória a Jesus. A bênção do Senhor alcança nós e a tudo o que nós temos. Deuteronômio 28, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, os teus animais. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, meu amado irmão, se você está na presença de Deus, se você está na posição que Deus quer que você esteja, você está em casa, estraga o liquidificador, põe a mão e diz: Senhor, abençoa esse liquidificador em nome de Jesus. Pastor, o que é isso? Orar por liquidificador? Lógico, tudo que é nosso tem a bênção de Deus também. Diga glória a Jesus. Bendito os teus animais. A pessoa tem cachorro doente, impõe a mão sobre o cachorro. Diga glória a Deus. É verdade isso. Para que tudo seja abençoado. Irmãos, em outro lugar, em outro aspecto, Deus não gosta de desperdício de forma alguma. Diga glória a Jesus. Deus queria que Jacó fosse com tudo para o Egito. Não era para ficar nada para trás. Depois da saída com Moisés disse para Faraó: nenhuma unha fica no Egito. Diga glória a Deus. Ele não era força de expressão, não, ele era judeu. Diga glória a Jesus. Não ficava nada mesmo. Irmãos, Deus não gosta de desperdício. Estava lendo ainda hoje João 6, a multiplicação dos pães. Jesus mandou recolher as migalhas. Fala para o lado assim: não desperdice nada. Nada. Não desperdice nada, porque Deus não gosta disso. Às vezes é isso que retira a bênção de Deus de nós. Diga glória a Jesus. Outra coisa, era para Jacó ir com filho, com neto, com bisneto, com todos. Irmãos, isso é muito profundo e muito poderoso. Com toda a sua semente. Deus quer nos levar para o céu com toda a nossa semente. Essa é a promessa. Essa promessa diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos quantos o Senhor vosso Deus chamar. Atos capítulo 2. Aquela promessa maravilhosa, Isaías 49, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, a paz de teus filhos será abundante. Pastor, mas eu sou crente há 40 anos e isso não se cumpriu na minha vida. Ore para que esta profecia se cumpra. Ore todos os dias, meu Deus, cumpra a tua palavra, está escrito. Diga glória a Jesus, peleje por isso. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus.
João capítulo 4, aquela cura do filho do oficial, aquele que disseram, quando que ele sarou? Ontem à hora 7ª. E daí ele lembrou que foi naquela hora que Jesus disse que o filho dele seria curado. Diz ali o texto que creu ele com toda a sua casa. Diga glória a Jesus. A samaritana, também de João 4, foi e pregou para toda a cidade. Tudo que Jesus tinha feito na vida dela. Toda a cidade foi abençoada por aquela mulher. Irmãos, aqui, semente não é apenas a semente física, é também a semente espiritual. Os filhos espirituais. Diga glória a Jesus. Toda a sua semente. Irmãos, o Senhor quer que nós sejamos frutíferos. Fala para o irmão do lado, Deus te quer frutífero. E Deus quer abençoar que toda a tua semente alcance a bênção e as promessas de Deus. Versículo 8, estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Irmãos, aqui é o nome de todos eles. Não vou ler, então, versículos 8, 9, 10 em diante, nome de filhos, netos. Versículo 26, todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos foram 66 almas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito, 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Diga glória a Jesus. A Bíblia sempre trabalha com números. 7 é o número da perfeição de Deus, é o número da plenitude de Deus. 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris. Diga glória a Jesus. 70 é múltiplo de 7. 70 almas que foram para o Egito, quer dizer, é o número completo de Deus. Fala para um lado, Deus quer te dar a bênção completa. Perdoar o irmão é 70 vezes 7. Fala para nós assim, viu? Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 28. Jacó enviou Judá diante da sua face, a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Irmãos, Deus mandou o povo para o Egito, mas era uma terra separada, era a terra de Gósen. Eles tinham que viver no Egito, mas eles viviam separados dos egípcios. É exatamente, irmãos, a posição da igreja. João 17, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Irmãos, estamos no mundo sem ser dele, não podemos nos misturar com o mundo, precisamos guardar as nossas características. Irmãos, os judeus aprenderam isso. Os irmãos fiquem pensando, Israel deixou de ser nação no ano 70 depois de Cristo. A Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. 1900 anos depois. E daí os países ali da Europa afetados pela guerra, que era a Alemanha, a Áustria, a Polônia, e daí então mandaram que os judeus andassem caracterizados. Irmãos, e tinha milhões de judeus, e todos eles colocaram aquela estrela de Davi no braço, porque eles eram judeus, 1900 anos sem pátria, sem terra. Eles eram judeus, eles sabiam a sua genealogia, eles sabiam as suas origens. Diga glória a Jesus. Irmãos, assim é a igreja. Estamos aqui colocados pelo nosso Deus faz 2000 anos, mas temos a nossa identidade com Deus. Não somos desse mundo, não somos dessa terra. Diga glória a Jesus. Irmãos, e essa mentalidade nós precisamos ter. Irmãos, por exemplo, os judeus alemães, eles eram judeus alemães há 1500 anos. Se nós quiséssemos falar o português, claro, eles tinham muito mais de alemães do que de judeus. Mas para eles eram judeus. Diga glória a Jesus. O pai, o vô, o bisavô, o tataravô já era alemão, mas eles se consideravam judeus e não alemães. Irmãos, assim tem que ser conosco. Diga glória a Jesus. Acima de tudo nós somos crentes, acima de tudo nós somos de Jesus, acima de tudo nós somos do céu e não daqui. Irmãos, esta cabeça que Deus quer que nós tenhamos. Dê uma salva de palmas a Jesus.
Deus de glória, Deus de majestade, Deus de poder. Um dos missionários que veio pregar na igreja pregou sobre a crise de identidade da igreja. É verdade, irmãos, a crise de identidade. A igreja quer se modernizar, a igreja quer se tornar atraente. Tem igreja tão esquisita, tão exótica por aí. Misericórdia, fala assim, misericórdia. Mas, meu amado, não adianta. Quer continuar essa obra? Quer continuar a levar essa palavra? É pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Não tem como inovar, não tem como sair disso. Pode modificar algumas coisas secundárias, de tipo de liturgia, de tipo de cântico, de tipo de música, mas nada mais do que isso. Santificação, consagração. Não, irmãos, impossível. Diga glória a Jesus. Impossível. Vamos fazer uma igreja moderna, uma igreja de jovens em que não se fala em consagração. Só se for uma igreja do diabo. Fazem misericórdia. Porque igreja de crente que não tem a consagração e santificação, igreja não é. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e a forma como foi reconstituído o Estado de Israel, aquilo é história para não ser esquecida. Os judeus ricos, principalmente dos Estados Unidos, eles mudaram de nome, eles foram comprando as terras de Israel. Eles compravam brejo, eles compravam um rio, eles compravam seca, eles compravam deserto. Os árabes que vendiam achavam aquilo um altíssimo negócio, e além do que vendia peixe de ouro. Os judeus compraram tudo, depois juntaram todos os títulos de propriedade, levaram na ONU e pediram a constituição de um país, de uma terra que eles já tinham comprado, e a peso de ouro. Diga glória a Jesus. Gente que tinha sido extraditado daquela terra há quase 2000 anos atrás, mas trabalharam por aquilo, porque eles nunca se esqueceram daquela terra que Deus tinha prometido. A terra que Deus te prometeu foi o céu. Não se esqueça do céu. Fala para um lado, não se esqueça do céu. Louvado seja Deus, irmãos, e nós não precisamos pagar o céu. Mas, irmãos, existe sem dúvida um preço a pagar nessa terra. É o preço da renúncia. Fala para nós assim, renúncia. Meu amado, não tem como ser crente sem renunciar. Tem que renunciar. Diga glória a Jesus. Lucas 14:33, assim, todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus bendito. Versículo 29, então José aprontou o seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço, chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José, morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai, eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram a mim, e os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, vacas e tudo que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser, qual é o vosso negócio? Então direis, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Irmãos, de cara, a entrada de Jacó e sua geração no Egito já tinha problema de cara, porque eles eram pastores de ovelhas, e isso para os egípcios era abominação. Então esse fato já teve que ser ocultado, já não podia ser declarado expressamente, já entrou no Egito desta forma, quer dizer, os egípcios não iriam aceitá-los do jeito que eles eram. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo lá do mundo não vai te aceitar. O mundo não vai te aceitar. Irmãos, há 20 anos atrás, eu já era crente, eu já era servo de Deus, mas ainda, irmãos, eu queria ser muito simpático com os amigos da escola, com os amigos do serviço, queria ser muito simpático, irmãos, hoje eu já aposentei todas as tentativas disso. Não adianta.
Diga glória a Jesus. Você é crente, você pode ser muito simpático, mas chega uma hora em que eles vão te dar uma facada pelas costas, porque eles não te engolem pelo fato de você ser crente. E não adianta você dizer assim: ai pastor, mas eu sou um crente moderno, eu sou um crente light, eu sou um crente simpático, eu não sou inconveniente. Não adianta, é crente. Diga glória a Jesus. O mundo não aceitou a Jesus, e se você é dele, não vai te aceitar também. Diga glória a Jesus. E por quê? Porque nós somos ovelhas. Fala para um lado, você é ovelha de Jesus. Se não é, espero que seja, né? Por favor. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Capítulo 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e os meus irmãos, ovelhas e vacas, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó aos seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra. Fala para o mundo lá do peregrinar nesta terra. Irmãos, os filhos de Jacó tiveram hombridade e coragem o suficiente de, na cara de Faraó, dizer: estamos peregrinando, não é para sempre, é de passagem, um dia o nosso Deus nos tira daqui. Diga glória a Jesus. Não vim para tomar lugar teu no Egito, não vim para competir em nada com você no Egito, porque eu estou aqui peregrinando. A carta de Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros, não somos daqui. Se não somos daqui, por que os assuntos daqui nos perturbam tanto? Por falta de oração. Fala para o mundo lado, você precisa orar mais. Por que o dinheiro te perturba tanto? Pastor, eu não tenho nenhum. A falta dele te perturba também. Fazem misericórdia. Irmãos, porque aquilo, não podeis servir a Deus e às riquezas, Mateus 6,24, irmãos, é uma perturbação, irmãos. Jesus amado, fala para si misericórdia. Eu lembro um pastor que ele dizia que ele dizia para os demais pastores que os pastores tinham que tomar cuidado com barra de ouro e com barra da saia. Fazia misericórdia. Jesus de Nazaré. Porque as coisas da terra perturbam, irmãos. Até Jesus foi tentado pelo diabo, com concupiscência da carne, com concupiscência dos olhos e soberba da vida, como diz 1 João capítulo 2. Até Jesus foi tentado, mas passou, foi aprovado, ele venceu toda a tentação. Fala para o mundo lá do Deus quer que você vença. Irmãos, nós somos peregrinos e não podemos nos embaraçar, nos emaranhar com as coisas desta terra. Por isso, meu amado, você tem que tirar toda a cobiça do seu coração. Diga glória a Jesus. Nunca se esqueça, meu amado, que cobiça é o oposto de contentamento. Ao invés de ficar cobiçando as coisas que você não tem, contente-se com as que você tem. Fala para o mundo lado, contente-se. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Aquela oração de Provérbios 30, sustém-me do pão da minha porção acostumada. Glória a Jesus. Viemos a peregrinar nessa terra, versículo 4, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face, o melhor da terra, no melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Diga glória a Jesus. Aqui começa um probleminha no versículo 6. No melhor da terra. Tem gente que faz
cavalo de batalha em cima deste versículo. O crente tem que ter o melhor da terra do céu, né, meu filho? Diga glória a Jesus. Fala para um lado assim de novo: você é do céu. Meu amado, este ponto, nunca se esqueça disso. As promessas bíblicas que existem, que sejam terrenas, são para Israel. Essa promessa é para os judeus, o melhor da terra. E eles têm até hoje, porque eles são ricos e são riquíssimos até hoje, porque eles têm promessa de bênção material de Deus. Nós somos igreja. Irmãos, é só falar em promessa de bênção material, tem gente que o olho já vira um cifrão. Fazem misericórdia, que a cabeça já fica tilintando, que nem uma caixa registradora. Fazem misericórdia. Isso Deus não dá. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente aqui que você vive em aperto, porque em aperto você já é metido. Imagine se Deus te desse um pouquinho de dinheiro, você ia ficar intragável. Fazer misericórdia. Melhor em aperto e crente do que com um pouco mais de dinheiro desviado. Diga glória a Jesus. Ah, mas aqueles papos, Jesus, a gente ouve cada conversa mole. Ai, pastor, se Deus me abençoasse financeiramente, eu ia ofertar tanto. Você acha que você convence alguém com esse papo? Você acha? Fazer misericórdia. Teve gente que já veio falar isso para mim. Como que dizendo assim: pastor, ora por mim que se eu ficar rico eu vou dar oferta para a igreja. Capaz. Quem garante? Diga glória a Jesus. E outra, e se Deus não deu até agora, é porque você não está colando muito na tua história. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, no melhor da terra. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que nós temos de bênção do Senhor aqui nessa terra é a presença de Jesus. O melhor que pode existir é a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Isso é garantia, diz em 2 Coríntios capítulo 1, é o penhor do Espírito que Deus nos deu. Louvado seja o Senhor. O resto o Senhor acrescenta conforme o que for necessário. Deus sabe o que você precisa materialmente. Fala isso para o mundo do lado. Deus sabe o que você precisa materialmente. Glória a Deus. Versículo 7. E trouxe José a Jacó seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Já falei aos irmãos que Jacó, no final de sua vida, ele estava com amargura. Nós já vimos outros textos lá, quando ele ainda não tinha visto José, como ele estava amargo de coração. Isso aqui não seria a frase mais apropriada para um servo de Deus dizer perante Faraó. Diga glória a Jesus. Repita comigo: Deus quer tirar da minha alma toda a amargura. Louvado seja o Senhor. Deus quer limpar a tua alma. Existe algum fato no passado de tua vida que te incomoda? Deus quer te libertar disso. Tem coisa que você fez no passado que até hoje isso te tira o sono. Deus quer te libertar disso, porque Deus quer servos com um coração limpo, sem amargura. Irmãos, Davi disse no final de sua vida: vive o Senhor perante cuja presença estou, que remiu a minha alma de toda a angústia. Davi disse isso a Batseba, um pouquinho antes de morrer. Diga glória a Jesus. Versículo 10: e Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. José fez habitar seu pai e seus irmãos, deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara, e José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus.
Meu amado, se Deus te colocou em determinada posição, que você precisa sustentar alguém, ou algum parente em dificuldade, ou um filho, ou os próprios pais, ou parentes de sua esposa, e você está precisando arcar com despesas por causa disso, dê glória a Deus. Graças a Deus que o Senhor te deu condições disto. Diga glória a Jesus. Fique feliz, é uma bênção. Não fique tomando isso como um fardo. Irmãos, olha, Deus abençoou tanto José que ele sustentava toda a sua família. E isso é bênção. Diga glória a Deus. Irmãos, às vezes existem casais em que um deles tem filho de uniões anteriores e precisa até por força de lei dar as contribuições, e daí o atual cônjuge fica assim meio azedinho quando acontece isso, fica meio atravessado com essas coisas. Isso é pecado. Falam assim, isso é pecado. Deus não gosta disso. Se é obrigação de um pai para com filhos, isso é absolutamente lícito, verdadeiro e bíblico. Diga glória a Jesus. E Deus ama ao que dá com alegria. Fala para nós assim, com alegria. Irmão, Jesus está falando aqui hoje, viu? Diga glória a Deus, com alegria. Não fique fazendo as coisas com peso no coração. Irmãos, às vezes dentro de casa tem umas mesquinharias. Às vezes marido e mulher ambos trabalham e ficam umas coisas tão esquisitas. Ai, porque ele pagou isso, mas não pagou aquilo, mas daí eu pago então isso, não pago aquilo, e daí faltou aqui, daí eles começam a brigar. Ah não, porque ele me deve tanto, e daí marido devendo para a mulher, mulher devendo para a mulher. Mas que baixaria, Jesus, que coisa mais feia. Faça misericórdia, umas mesquinharia. E a palavra do Senhor diz que a avareza é idolatria. Colossenses 3,5 fala para o outro lado, não seja avarento. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes o Senhor não abençoa o casal por causa dessas coisas. Daí fica os dois na miséria, porque os dois são miseráveis, né? Fazem misericórdia. Fala para nós assim, Jesus está falando com você. Jesus amado. Diga glória a Deus. Versículo 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Nós vamos parar aqui. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, enquanto na terra, Senhor amado, existe tanta fome, como diz lá em Amós 9, fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Além do que, Senhor, nessa terra também existe a miséria material, tantas pessoas passando realmente fome e passando necessidade, enquanto, Senhor, o Senhor nos tem sustentado, o Senhor tem nos dado, Senhor, do melhor, que é a Tua presença, que é a alegria de coração. Senhor amado, nós queremos ser instrumentos do Senhor para servir o Deus vivo e verdadeiro. Meu Deus, queremos ser vasos nas Tuas mãos. Ah, Senhor amado, quantos miseráveis, quantos necessitados. Meu Deus, desperta-nos. Meu Deus, não queremos viver para o nosso egoísmo de forma alguma. Queremos viver para servir. Como diz a palavra, lembrando que é necessário auxiliar os enfermos. E recordar as palavras de Jesus que disse, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Atos 20:35. Meu Deus amado, em nome de Jesus, que meu Deus opera na Tua igreja, meu Deus opera em cada um, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Canta lava suda rádio conta, ricanta lava suda rádio conta, lava suda radias. Sudi canto, ricanta lava suda rádio conta, ricancinda lava suda radiastei. Deus eterno. Irmãos, em Isaías 32:2 diz assim: e será aquele varão como um refúgio contra o vento, como sombra em lugar quente, como refúgio na tempestade. Esse texto se refere a Jesus e também se refere aos crentes. Deus quer que nós sejamos pessoas usadas como refúgio para os necessitados. Tem muita necessidade nesta terra. Irmãos de Deus, procura pessoas dispostas, pessoas que não estejam tão centradas em seus problemas, que tenham palavra de consolo, que tenham palavra de Deus para transmitir. Diga glória a Jesus. Tem muita gente passando fome, tem muita gente desesperada, e Deus quer usar vasos. Fala para um lado, Deus quer te usar.
O texto fala de fome gravíssima. Quanta fome na terra. Aquela missionária que veio pregar aqui, que falou sobre Angola, aquela fome terrível, aquela pobreza. Mas não precisa ir em Angola para ver. Aqui no bairro Alto tem, aqui perto. Fazem misericórdia. Muita fome, muita miséria. Irmãos, nós não podemos ignorar isto. Irmãos, Paulo, quando foi em Atenas, diz lá em Atos 17, que ele ficava conduído em si mesmo de ver a cidade tão entregue à idolatria. Como podemos nós viver neste mundo? Feche os teus olhos. Como podemos viver neste mundo e ficar com o coração tranquilo vendo tanta necessidade? Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, meu Deus, desperta-nos. Senhor, como nesse texto José abriu os celeiros para sustentar aqueles que estavam em fome tão grave. Senhor amado, que os nossos celeiros estejam cheios. Queremos ser despenseiros dos mistérios de Deus. Senhor amado, enche as nossas dispensas espirituais, para que possamos repartir, Senhor, numa terra tão confusa, em que tem tanta gente falando tanta coisa, e tanta gente pedindo dinheiro nesse mundo. Meu Deus amado, em nome de Jesus, levanta-nos, meu Deus, como